Um pai deixa sua fortuna para o filho desprezado por toda a família. Mas quando o testamento é revelado, uma batalha começa e velhos segredos ressurgem, mostrando que o maior legado nem sempre é o dinheiro. A garoa caía suavemente sobre as lápides do cemitério, formando pequenas poças de lama sob os pés dos participantes. O céu, cinzento e nublado, parecia refletir o peso que todos sentiam. Ao redor do caixão de carvalho escuro, várias pessoas murmuravam baixinho enquanto o padre concluía a cerimônia. João permaneceu à margem, com as mãos enterradas nos bolsos do casaco surrado. Sua postura era rígida, desconfortável. Desde o momento em que chegou, ninguém lhe lançou nada além de olhares furtivos e distantes. Até as suas irmãs, Clara e Beatriz, pareciam ignorar deliberadamente a sua presença. "O que vamos fazer com a casa?" Clara sussurrou, inclinando-se para Beatriz. Sua voz, embora baixa, não escondia sua impaciência. "A casa e a fortuna, você quer dizer?" respondeu Beatriz num tom mais comedido, ajustando as luvas pretas. Seu rosto, sempre sereno, mostrava uma leve sombra de cansaço. João ouviu fragmentos da conversa sem querer. Durante anos, ele aprendeu a passar despercebido nas reuniões familiares, a se tornar um espectador da vida que suas irmãs levavam. Enquanto Clara falava de números e propriedades, ele só conseguia pensar no homem que acabavam de enterrar. Seu pai, Henrique. Um homem de poucas palavras e de presença imponente que, para João, fora uma figura tão distante quanto inatingível. Quando a cerimônia terminou, os convidados começaram a se dispersar lentamente. João ficou mais alguns minutos, observando a lápide recém-colocada. Henrique Almeida, pai, mentor, amigo, 1945-2024. A ironia dessas palavras não passou despercebida. João suspirou e se virou, mas antes de se afastar, ouviu a voz do advogado da família, Sr. Andrade, chamando-o. "João, Clara, Beatriz", disse o advogado com firmeza, reunindo os 3 irmãos perto da saída do cemitério. "Preciso informar que a leitura do testamento de seu pai será amanhã às 10 da manhã em meu escritório. Espero que todos possam comparecer pontualmente." Clara acenou com a cabeça imediatamente, como se já estivesse esperando a notícia. Sua expressão era impassível, embora uma faísca de antecipação brilhasse em seus olhos. Beatriz, por sua vez, permaneceu em silêncio, mas trocou um olhar fugaz com a irmã mais velha. João, sentindo-se deslocado, limitou-se a acenar com a cabeça. "Claro que estaremos lá", confirmou Clara, quase interrompendo a conversa. Enquanto o advogado se afastava, as irmãs começaram a caminhar em direção ao seu carro luxuoso, estacionado perto da entrada. João acompanhou-os com o olhar, notando como o traduzido do espanhol para o português, onlinedoctranslator.com, o contraste entre eles parecia mais evidente do que nunca. Enquanto Clara e Beatriz arrumavam os elegantes casacos, ele continuava ali, com os sapatos enlameados e o casaco gasto ao longo dos anos. "Você vai ficar aí parado o dia todo?" Clara perguntou, virando a cabeça para ele com uma expressão irritada. João não respondeu. Não valia a pena fazer isso. As palavras das irmãs, como sempre, estavam carregadas de desprezo e superioridade. "Deixa isso, Clara", disse Beatriz num sussurro, pegando no braço da irmã. "Vamos." À medida que as duas irmãs se afastavam, João sentiu um misto de emoções difíceis de decifrar. O funeral, os olhares indiferentes, as palavras mal proferidas, tudo lembrava a distância que sempre existiu entre eles. O peso do silêncio o acompanhou enquanto caminhava pelo caminho de cascalho em direção à saída do cemitério. Antes de entrar no seu velho carro, olhou uma última vez para o túmulo do pai, agora solitário no meio de um mar de mármore e flores murchas. A sensação de vazio era avassaladora, mas ele não podia ignorar a estranha inquietação que o advogado havia plantado nele. A vontade. O que seu pai teria decidido? E o que isso significaria para os 3 irmãos? João ligou o motor e dirigiu lentamente pelas ruas desertas, deixando para trás o cemitério e os murmúrios do último adeus. A garoa continuava a cair, como se o próprio céu estivesse de luto. A casa de Clara era um reflexo da sua personalidade, elegante, arrumada e calculada.
Grandes janelas ofereciam vistas da cidade, enquanto móveis de design e obras de arte caras preenchiam o espaço sem parecer excessivo. Beatriz estava sentada num dos sofás de couro, com uma xícara de chá nas mãos, enquanto Clara falava sem parar. Com a fortuna que o papai deixou, poderemos ampliar nossos investimentos, comentou Clara, cruzando as pernas com ar de confiança. Talvez comprar aquele imóvel no litoral, ou melhor ainda, abrir uma galeria. Beatriz assentiu distraidamente, observando o vapor que subia da sua chávena. Embora ela não tenha dito isso, a morte do pai despertou nela uma sensação de vazio que ela não podia ignorar. E João? Beatriz perguntou de repente, cortando o ar. Você acha que ele tentará reivindicar alguma coisa? Clara soltou uma risada curta, cheia de desprezo. João nunca reivindicou nada. Por que faria isso agora? Além disso, papai dificilmente o considerava parte da família. Ele sempre foi um inútil, um incômodo. Beatriz não respondeu. Havia algo na maneira como Clara falava do irmão que começava a deixá-la desconfortável. Há anos, quando eram crianças, João era seu companheiro de brincadeiras, um irmão doce e atencioso. Mas o tempo e as circunstâncias os distanciaram até se tornarem estranhos. Enquanto isso, em seu modesto apartamento do outro lado da cidade, João estava sentado à sua pequena escrivaninha, olhando uma fotografia antiga que encontrara. Nele, ele e o pai pescavam à beira de um rio. João devia ter uns 8 anos. Foi a única vez que me lembrei de ter partilhado um momento real com o Henrique. Por que agora? Pensou João, deixando a fotografia de lado. O funeral foi um lembrete cruel de sua posição na família. Sempre afastado, sempre visto como uma sombra, João aprendeu a contentar-se com pouco. Mas a morte do pai parecia estar abalando algo dentro dele. Algo que estava adormecido há anos. O toque do telefone o tirou de seus pensamentos. Era Beatriz. João hesitou antes de responder, mas finalmente atendeu. João? A voz de Beatriz soava suave, quase cautelosa. Queria saber se você vai amanhã à leitura do testamento. Não tenho outra opção, certo? João respondeu em tom seco. João, só... Beatriz pareceu hesitar. Não quero que isso seja mais difícil do que já é. João desligou sem atender. Havia algo na preocupação de Beatriz que lhe parecia estranho, mas ele não conseguia parar para pensar no assunto. Ele olhou pela janela. As luzes da cidade brilhavam à distância. A vida de suas irmãs era de luxo, estabilidade e sucesso. A deles, por outro lado, foi marcada por sacrifícios e silêncios. O dia seguinte prometeu mudar tudo. O escritório do Sr. Andrade ficava num prédio antigo no centro da cidade. As paredes forradas de madeira escura e as estantes repletas de documentos conferiam ao local um ar solene e opressivo. Clara e Beatriz chegaram primeiro, ambas impecavelmente vestidas, como se a ocasião exigisse uma demonstração de controle e poder. Já João apareceu poucos minutos depois, com um casaco um tanto desgastado e uma expressão desconfortável. Você está atrasado, Clara murmurou, sem se preocupar em esconder sua irritação. João não respondeu e sentou-se em silêncio na cadeira mais afastada da mesa do advogado. Beatriz olhou para o irmão com um canto do olho, com uma expressão que misturava pena e curiosidade. Sr. Andrade observou-os por um momento, antes de pigarrear e abrir uma pasta de couro preto. Tudo bem, ele começou com uma voz firme. Estamos aqui para prosseguir com a leitura do testamento do Sr. Henrique Almeida. O silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pelo leve farfalhar das páginas sendo viradas. João inclinou-se ligeiramente para a frente, sentindo a tensão aumentar a cada segundo que passava. Clara manteve uma expressão de absoluta confiança, como se tudo já tivesse sido decidido a seu favor. Por favor, prossiga, disse Clara, cruzando os braços. O advogado assentiu e começou a ler. Eu, Henrique Almeida, no pleno uso dos meus poderes, declaro que os meus bens serão distribuídos da seguinte forma. O coração de João batia forte enquanto ele ouvia. As palavras do advogado pareciam ecoar pela sala, enchendo o ar com um peso quase tangível. Andrade fez uma breve pausa antes de continuar. Ao meu filho João Almeida, deixo a casa principal, os bens associados e a maior parte da minha fortuna, com a condição de que mantenha unido o legado familiar.
As minhas filhas, Clara e Beatriz, deixam uma quantia menor, sempre e quando se comprometem a apoiar o irmão nessa tarefa. O silêncio era absoluto, como se o próprio tempo tivesse parado. O rosto de Clara transformou-se numa máscara de descrença, seguida por uma fúria reprimida que parecia prestes a explodir. "Isso é um absurdo!" ele exclamou, levantando-se abruptamente. "Ele não pode ter escrito isso. Deve ser um erro." "Clara!" Beatriz murmurou, visivelmente abalada. Suas mãos tremiam levemente e seu rosto havia perdido toda a cor. João permaneceu em silêncio, olhando para o chão. A surpresa o deixou atordoado. Durante anos ele foi ignorado, tratado como um estranho em sua própria família. E agora seu pai havia deixado tudo para ele. Eu não conseguia entender. "Isso não faz sentido", insistiu Clara, voltando-se para o advogado. "Certamente o João manipulou meu pai. Deve haver algo que possamos fazer para contestar isso." "Senhora Clara", respondeu o advogado com calma, "posso garantir-lhe que o testamento é legítimo. Foi redigido e assinado na presença de testemunhas." Clara cerrou os punhos, o olhar incendiário fixo em João. "O que você fez?" Ele retrucou. "O que você disse a ele para fazê-lo deixar tudo para você?" João ergueu os olhos lentamente. Por um momento ele pareceu querer responder, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Não havia nada que eu pudesse dizer. "Clara, por favor", sussurrou Beatriz, tentando acalmar a irmã. "Não faça isso aqui." Mas Clara não estava mais ouvindo. Saiu do escritório batendo a porta, deixando um eco que reverberou nas paredes do escritório. Beatriz a seguiu lentamente, ainda confusa e chocada. Seu Andrade fechou a pasta com cuidado e olhou para João. "Caso necessite de orientação sobre como proceder com o que está estipulado no testamento, não hesite em contactar-me." João assentiu, sem conseguir articular uma palavra. Quando finalmente saiu do escritório, o ar frio da rua atingiu-o no rosto. Ele caminhou sem rumo pela calçada, sentindo um misto de alívio e culpa que não conseguia entender. Ao longe, Clara afastou-se furiosamente com Beatriz ao seu lado. João sabia que isso era apenas o começo. O eco dos saltos de Clara ressoou no luxuoso piso de mármore de sua casa. Ele ia e vinha, com o rosto vermelho de fúria e os punhos cerrados. Beatriz, sentada no sofá, tentou acalmá-la, mas as suas palavras pareciam rebater na parede invisível que a irmã construíra. "Isso é uma injustiça", exclamou Clara, parando de repente. "João não merece 1 centavo do papai, e muito menos a maior parte da herança." "Clara, por favor", Beatriz falou com uma voz suave, mas havia algo nos seus olhos que traía a sua própria incerteza. Talvez papai tivesse seus motivos. "Razões?" Clara soltou uma risada amarga. "Que razões eu poderia ter para deixar tudo para alguém que nunca fez nada por esta família?" João sempre foi um parasita, uma sombra. Ele deve tê-lo manipulado, aproveitando-se de sua fraqueza no final. Beatriz olhou para baixo, desconfortável. Embora ele não tenha dito isso, a reação de Clara começava a parecer exagerada. Porém, a pressão da irmã era intensa, quase impossível de resistir. "Temos que fazer alguma coisa", continuou Clara, retomando sua caminhada frenética. "Este testamento não pode ser válido. Não vou deixar aquele inútil ficar com tudo que nos pertence." "O que você está fazendo?" Beatriz perguntou com cautela. Clara parou em frente à janela, cruzando os braços. A luz da noite iluminou duramente seu perfil. "Vou desafiar a vontade", declarou ele com firmeza. "Conversarei com os melhores advogados da cidade, se necessário. João não vai conseguir o que quer." Beatriz suspirou profundamente. Ele não gostou da ideia de um confronto jurídico, mas sabia que discutir com Clara naquele momento era inútil. Entretanto, João regressou ao seu pequeno apartamento. Ele fechou a porta atrás de si e soltou um longo suspiro. Ele passou a tarde inteira caminhando sem rumo, tentando processar o que havia acontecido. O peso da herança, longe de aliviá-lo, oprimia-o. "Por que eu?" ele pensou enquanto se sentava na única cadeira de sua sala. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente. Ele não tinha pedido nada disso. Durante anos ele foi ignorado, relegado a um papel secundário na família.
e agora se encontrava no centro de uma tempestade que estava apenas começando. O toque do telefone o assustou. Ao atender, ouviu a voz de Beatriz do outro lado da linha. João, hesitou por um momento. Clara está determinada a desafiar a vontade. João fechou os olhos, sentindo um nó no estômago. Não estou surpreso, ele respondeu com uma voz monótona. Ela quer me arrastar para isso com ela, continuou Beatriz com a voz ligeiramente trêmula. Mas não tenho certeza. Faça o que quiser, Beatriz, murmurou João, com uma pitada de cansaço. Não vou lutar por algo que nunca quis. Beatriz permaneceu em silêncio. João desligou o telefone e olhou pela janela. As luzes da cidade tremeluziam ao longe, indiferentes à sua angústia. Eu sabia que os próximos dias seriam difíceis. Clara não pararia até conseguir o que queria, e ele, sem querer, foi colocado no centro do conflito. No seu apartamento solitário, João preparou-se para o inevitável. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas do pequeno apartamento de João, iluminando as partículas de poeira que flutuavam no ar. Sobre a mesa repousava uma caixa de papelão surrada, cheia de documentos antigos e cartas que encontrara no armário do pai, na última visita à casa da família. João olhou para ele por alguns instantes antes de decidir abri-lo. Cada objeto dentro da caixa parecia trazer consigo um pedaço do passado, um eco de uma época que ele julgava esquecida. Tirou com cuidado uma pasta amarelada, onde se destacavam letras manuscritas na caligrafia firme e elegante de Henrique. Pegando um deles, João começou a ler em voz baixa. João, sei que as decisões que tomei no passado fizeram com que você se sentisse invisível. Não fui um bom pai, admito. Concentrei-me na Clara e na Beatriz, pensando que eram as únicas que precisavam do meu apoio. Mas eu estava cego para o que realmente importava. Você também é meu filho, e agora quero fazer as coisas direito, mesmo que seja tarde. A voz de João tremeu e o papel estalou em suas mãos. Ele sentiu um nó na garganta ao imaginar seu pai escrevendo aquelas palavras. Henrique nunca foi homem de gestos carinhosos, mas aquela carta foi o mais próximo de um pedido de desculpas que João já recebeu em toda a sua vida. Ele colocou a carta de lado e pegou outra. Havia mais, todos com mensagens semelhantes. João compreendeu então que a decisão do pai não tinha sido impulsiva ou arbitrária. Henrique tentava compensar os anos de abandono, escolhendo João como principal herdeiro, talvez como último acto de redenção. Por um momento ele sentiu um misto de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente houve uma explicação para o ocorrido. Tristeza porque seu pai não estava mais lá para contar pessoalmente. Enquanto isso, Beatriz estava sentada na grande varanda do seu apartamento, com uma xícara de café nas mãos. Seus pensamentos a levavam constantemente à infância, quando os 3 irmãos corriam pelo jardim da velha casa. João sempre foi o mais tímido, aquele que preferia ficar de lado enquanto Clara conduzia suas aventuras de infância. Beatriz fechou os olhos e lembrou-se de uma imagem que pensava ter esquecido. João, com cerca de 7 anos, tentando mostrar-lhe um desenho que tinha feito. Ela e Clara riram então, zombando de suas carícias infantis. A expressão de decepção no rosto de João voltou com dolorosa clareza. Em que momento deixamos de ser irmãos? Ele murmurou, apertando a xícara. O toque do telefone atirou de seus pensamentos. Clara. Beatriz hesitou em responder, mas finalmente o fez. Beatriz, você falou com o João? Clara perguntou sem rodeios, sua voz ainda cheia de raiva. Não, ainda não, mentiu Beatriz, sentindo uma pressão crescente no peito. Você tem que decidir de que lado você está. João não merece o que o pai deixou para ele. Beatriz permaneceu em silêncio. Ela não tinha certeza de nada, e isso estava começando a assustá-la. O ar na casa de Clara estava denso, como se cada palavra dita se transformasse numa faísca no meio de um barril de pólvora. Sentadas frente a frente na sala impecavelmente decorada, Clara e Beatriz entreolharam-se como 2 oponentes antes de uma batalha inevitável. Você não entende, Beatriz? Exclamou Clara, batendo na mesa com a palma da mão. João está nos roubando. Papai estava doente, confuso. Ele não tinha capacidade de decidir com clareza. Beatriz respirou fundo, tentando manter a calma. Embora entendesse a raiva da irmã,
Era cada vez mais difícil para ela ignorar as palavras de João e as cartas que o pai havia deixado. Havia algo em tudo isto que Clara se recusava a ver. Papai não ficou confuso, respondeu Beatriz com firmeza. É óbvio que ele pensou cuidadosamente sobre o que estava fazendo. João não o manipulou. Clara olhou para ela incrédula. Seus olhos brilharam com raiva reprimida. De que lado você está? Ele perguntou em um tom gelado. Não acredito que você está defendendo o João. Beatriz levantou-se, incapaz de permanecer imóvel sob o peso da acusação. Não se trata de defendê-lo, ele respondeu, sua voz aumentando pela primeira vez. É sobre aceitar a verdade. Papai tomou sua decisão e não foi para nos punir, mas para fazer as pazes. João também é nosso irmão, mesmo que você o trate como um estranho. Ele é um estranho, Clara rebateu sem ceder. Sempre foi. Você se lembra de como meu pai o ignorou? Fomos nós que estivemos ao lado dela, construindo esse legado. Beatriz balançou a cabeça, sentindo uma pontada de culpa no peito. Sim, eles estiveram lá, mas a que custo? Durante anos aceitaram sem questionar o desprezo por João, contribuindo para que ele se sentisse invisível. Clara! Sua voz soava mais suave agora. Talvez não tenhamos visto isso antes, mas o João não tem culpa do desenrolar das coisas. Papai queria mudar isso no final, e o mínimo que podemos fazer é respeitar isso. Clara levantou-se abruptamente, com as mãos trêmulas. Não vou permitir isso, disse ele com voz firme. Se você não está comigo, então você está contra mim. Você ouve o que está dizendo? Beatriz perguntou incrédula. Isto não precisa ser uma guerra. Já está, respondeu Clara antes de sair para o escritório, deixando Beatriz sozinha no meio da sala. Beatriz permaneceu ali, em silêncio, sentindo como algo se rompia entre eles. Durante anos ele acompanhou Clara em tudo, confiando em sua força e determinação. Mas agora, essa mesma força parecia tornar-se uma barreira inquebrável. Enquanto Clara planejava o próximo passo, Beatriz pegou sua bolsa e saiu de casa. Eu precisava de espaço. Precisava pensar. Caminhava sem rumo, sentindo o frio da tarde envolvê-la, enquanto as palavras de João e do pai ecoavam em sua mente. Pela primeira vez, senti que tinha que escolher. Quando finalmente chegou ao carro, ficou ali sentada, olhando para a rua vazia ao seu redor. A imagem de João, sozinho no funeral, voltou-lhe com dolorosa clareza. Ele também não merecia coisa melhor? A voz de Clara continuou a ecoar em seus ouvidos. Se você não está comigo, você está contra mim. Beatriz suspirou e fechou os olhos. A divisão entre eles parecia inevitável, mas algo dentro dela lhe dizia que ainda havia tempo para consertar o que estava quebrado. O silêncio na sala do advogado, Sr. Andrade, era denso, como se cada respiração pudesse quebrá-lo. Clara estava sentada na ponta da longa mesa de madeira, com os braços cruzados e o olhar firme como uma parede inquebrável. Beatriz, ao lado dele, observava o chão, presa nos próprios pensamentos. João, afastado, mantinha a cabeça baixa, como se o peso das últimas semanas o esmagasse. Sr. Andrade ajeitou os óculos e pigarreou, quebrando finalmente o silêncio. Antes de prosseguirmos com as próximas diligências jurídicas, há mais uma coisa que o Sr. Henrique deixou para você, disse calmamente, retirando de uma gaveta um envelope lacrado. Uma carta manuscrita de seu pai. Clara bufou incrédula e revirou os olhos, mas Beatriz endireitou-se, olhando para o envelope como se fosse um objeto frágil. João, por sua vez, ergueu ligeiramente a cabeça, sentindo um misto de curiosidade e apreensão. E o que essa carta pretende provar? Clara perguntou com voz aguda. Sugiro que você ouça, respondeu o advogado, ignorando o tom hostil. Com cuidado, ele quebrou o selo do envelope e começou a ler em voz alta. Queridos filhos, se você está ouvindo isso, é porque não estou mais ao seu lado. Sei que minhas decisões podem parecer injustas ou incompreensíveis, mas peço que ouçam com o coração aberto. Durante anos cometi erros. Não fui o pai que o João precisava e sei disso. Errei em ignorar sua existência, em distanciá-lo da família que também lhe pertence. Clara, Beatriz, sempre confiei que vocês saberiam se orientar. Eu te dei tudo o que pude, mas no processo não consegui ver o que realmente importava.
a união entre vocês. O João merece essa herança não por favoritismo, mas porque acredito na capacidade dele de unir o que quebrei. Esta decisão não é um castigo para você. É a minha última oportunidade de lhes deixar um verdadeiro legado. A oportunidade de reconstruir os laços que negligenciei. Espero que você possa entender isso um dia. O advogado fez uma pausa, deixando o peso das palavras preencher a sala. Beatriz colocou a mão no peito, tentando conter o nó na garganta. João olhava para o chão, imóvel, enquanto Clara batia na mesa com os nós dos dedos, com o rosto vermelho de raiva. "Isso é manipulação!" Clara exclamou, levantando-se abruptamente. "Papai não era assim. Essa carta foi escrita sob pressão. Ou por outra pessoa." "Clara, por favor", sussurrou Beatriz, incapaz de conter a voz trêmula. "Ouça a si mesmo. Isto não é uma conspiração. É o pai. Ele queria consertar." "Você é sempre tão ingênuo!" Clara gritou, apontando o dedo para ela. "João não merece nada disso. Eu não vou aceitar isso." João ergueu os olhos lentamente, encontrando pela primeira vez os olhos da irmã mais velha. Havia uma mistura de dor e fadiga em sua expressão. "Eu não pedi nada disso, Clara", disse ele com voz calma. "Mas não vou desistir só porque não parece justo para você." "Justo?" Clara riu sem humor. "Isso não é justo com ninguém." Beatriz, ainda sentada, quebrou o silêncio com um sussurro quase inaudível. "Talvez seja." Clara virou a cabeça para ela, surpresa. "O que você disse?" "Eu disse que talvez isso seja justo", repetiu Beatriz com lágrimas nos olhos. "João também é nosso irmão. Ignoramos isso durante toda a nossa vida, Clara. Você não percebe? Papai queria que entendêssemos isso." Clara balançou a cabeça incrédula e pegou a bolsa com um movimento repentino. "Eu não vou ouvir isso", ele retrucou, indo em direção à porta. "Eles podem fazer o que quiserem, mas vou lutar pelo que me pertence." Quando a porta se fechou atrás dela, o eco de seus passos pairou no ar. Beatriz olhou para João, que ainda estava em silêncio. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que entendia um pouco mais o irmão. "Sinto muito, João", murmurou, quebrando o silêncio. "Por todo." João não respondeu, mas uma pequena centelha de compreensão brilhou em seus olhos. Talvez ainda houvesse esperança na final. A notícia do processo se espalhou rapidamente pelos círculos jurídicos da cidade. Clara, determinada a desafiar o testamento, contratou um prestigiado escritório de advocacia. O eco de suas intenções ressoou não só nos corredores do tribunal, mas também no frágil vínculo entre os irmãos. João estava sentado na pequena sala de seu apartamento, com a notificação do tribunal nas mãos. O jornal frio e oficial parecia pesar toneladas. Eu sabia que isso iria acontecer, mas ler em preto e branco tornou tudo mais real. "Contestação por falta de capacidade do testador?", murmurou em voz baixa, parando nas linhas que Clara havia redigido por meio de seus advogados. O peso das palavras o atingiu. Henrique, seu pai, agora reduzido a um homem supostamente fraco e manipulado. João sentiu um misto de tristeza e raiva, mas acima de tudo cansaço. Ela não queria brigar com as irmãs, mas também não podia desistir. "Eu não pedi isso, pai", ele sussurrou no ar, como se o silêncio ao seu redor pudesse lhe dar respostas. Horas depois, João chegou ao escritório do próprio advogado, um homem mais velho e de porte calmo. Sentado à sua frente, João ouvia enquanto explicavam os detalhes do processo. "Clara vai argumentar que você influenciou as decisões do seu pai", disse o advogado. "Será uma batalha difícil, mas a vontade está em ordem. Temos tudo para nos defender." "Não quero brigar", respondeu João com sinceridade. "Eu não quero isso." "Eu entendo, João", respondeu o homem suavemente. "Mas se não defendermos a vontade do seu pai, a decisão cairá nas mãos do tribunal." João assentiu silenciosamente, entendendo a gravidade da situação. Não era apenas um pedaço de papel com números e propriedades. Era o último desejo de Henrique, e desistir seria como apagar as letras e as palavras que finalmente lhe deram um pouco de paz. Entretanto, Beatriz viu-se presa entre as duas partes. Sentado na sala de espera do escritório de Clara, observei as paredes frias e os rostos impassíveis dos advogados indo e vindo. "Você tem certeza disso?" Beatriz perguntou quando finalmente teve a irmã na sua frente.
Clara, parada junto à janela, não tirava os olhos do horizonte. Mais do que nunca, ele respondeu com firmeza. Esta é a coisa certa a fazer. O João não pode ficar com tudo o que nos pertence. E se o papai estivesse certo? Beatriz insistiu com a voz trêmula. E se ele fez isso para consertar algo que não entendemos? Clara virou-se bruscamente, os olhos brilhando de fúria. De que lado você está, Beatriz? Beatriz não respondeu. Seu silêncio foi suficiente para Clara compreender que a divisão entre eles havia se aprofundado. Dias depois, João entrou pela primeira vez em quadra. Caminhava calmamente, o rosto sereno, mas os ombros carregados de um peso invisível. Do outro lado da sala, Clara observava-o com um olhar de aço, enquanto Beatriz, sentada mais atrás, lutava contra um nó na garganta. Vinho, ele sussurrou. Clara avançou lentamente, com os braços cruzados e o rosto sério. Seus saltos batiam no chão de madeira, e ao chegar na frente de João e Beatriz, olhou para eles com firmeza. Acho que era isso que você queria, disse Clara apontando ao seu redor. Um legado para o pai. Para ele não, Clara, respondeu João com calma. Para nós. Por um momento, o silêncio pareceu instalar-se novamente entre eles. Mas então, Clara respirou fundo e deixou os ombros caírem, como se estivesse liberando um peso invisível. Está tudo bem, ele disse calmamente. Eu farei minha parte. Beatriz sorriu e João baixou a cabeça em agradecimento. Não houve abraços ou grandes gestos de reconciliação, mas esse simples acordo foi um começo. Pela primeira vez em anos, os três irmãos se sentiram no mesmo lugar, compartilhando algo mais forte que uma herança, uma promessa de união. Dias depois, o centro comunitário abriu suas portas. Crianças corriam pelos corredores, jovens ocupavam as salas de aula com lápis e cadernos, e famílias inteiras compareciam para receber apoio. A antiga casa dos Almeida, outrora marcada pelo silêncio e pelo ressentimento, era agora um símbolo de esperança. João observava da varanda com uma sensação de paz que não lembrava ter sentido antes. Beatriz aproximou-se dele com uma xícara de café e entregou-lhe um envelope branco. Papai também deixou, disse ela com um sorriso nostálgico. Encontrei-o entre as coisas dele. João abriu com cuidado. Dentro havia um pequeno bilhete, na caligrafia inconfundível de Henrique. Uma casa não são as paredes, mas as pessoas que nela vivem. Faça desta casa algo que valha a pena. João fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquelas palavras. Olhou em volta. Clara conversava com alguns visitantes, ainda distantes, mas presentes. Beatriz ajudou a organizar os materiais. Os três, depois de tanto tempo, finalmente estavam realizando esse último desejo. Conseguimos, pai, murmurou João, olhando para o céu enquanto o sol começava a se pôr. E assim, naquela casa agora cheia de risos e vozes, a família Almeida iniciou uma nova história, em que o perdão e a união seriam, para sempre, o maior legado. A história dos irmãos Almeida nos ensina que o verdadeiro legado não está nas riquezas materiais, mas nos laços que construímos e reconstruímos ao longo da vida. João, Clara e Beatriz tiveram que enfrentar os seus ressentimentos e reconciliar-se com o passado para encontrar uma nova forma de unidade familiar. E você? Sim, se você estivesse no lugar dele, você teria escolhido o perdão ou a luta por aquilo que você acredita que lhe pertence. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela para acompanhar essa jornada de autodescoberta e refletir sobre como nossas decisões definem nosso verdadeiro legado. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que vão te inspirar a ver a vida de outra perspectiva. Vejo você no próximo vídeo.